2. Alô. Bom dia. Queria que você abrisse a sua Bíblia, se tiver com ela em mãos, em 1 Coríntios 13. Quero que em nome de Jesus você fique tranquilo, coração aberto, mente aberta para aquilo que Deus, o Senhor, vai falar conosco essa manhã. Nós viemos para ouvir a Deus, e em nome de Jesus nós vamos ouvir, porque Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se compadece, Ele é um Deus que se importa conosco. E hoje nós vamos falar sobre uma situação de vida que requer a nossa atenção. Então nós queremos comunicar isso para o Senhor, de que nós nos importamos com a sexualidade no Brasil e no mundo. Amém? Que nós não vamos nos omitir com relação à sexualidade. Ela é um assunto tão importante quanto qualquer outro que diz respeito à vida humana, tão importante quanto. E nós vamos nos aquietar diante do Senhor para ouvir o que Ele tem para nos falar nessa manhã, porque eu creio que Deus quer algo de nós essa manhã. Eu quero que você esteja ouvindo o que Deus vai falar conosco, e que a gente esteja depois se posicionando a respeito disso. 1 Coríntios 13, do em diante, fala assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Senhor, nós queremos nos humilhar diante do Senhor e clamar para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós somos um povo que precisa ouvir a sua voz. A sua voz, Deus, nos traz vida e vida em abundância. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Oramos para que o Senhor esteja nos revestindo com a sua armadura. Oramos para que os teus anjos guerreiros estejam acampados ao redor deste lugar. Oramos pela vida de cada pessoa que já entrou, está entrando e ainda vai chegar aqui nessa manhã. Oramos para que o Senhor fale conosco de uma maneira tão impactante, Deus, que a gente reconheça que Deus falou com o homem nessa manhã, que o Senhor falou conosco. Nós queremos te ouvir, Deus, e sabemos que a sua voz, uma vez ouvida, há de trazer transformação nas nossas atitudes. Nós queremos colocar a nossa vida então diante das tuas mãos, clamando para que o Senhor nos use para a honra e glória do seu nome. Clamando para que a igreja aqui representada venha a ser eficaz, venha a ser poderosa no conhecimento e no poder do Senhor também. Em nome de Jesus, oro para que o Senhor fale conosco, dos meus lábios, Deus, não saiam palavras torpes, mas aquilo que o Senhor quer que seja dito nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já ouviu alguma palavra, alguma mensagem, alguma palestra sobre homossexualidade?
Queria que você levantasse a mão. Só para eu tirar a dúvida, porque às vezes você não ouviu a pergunta. Quem nunca ouviu, então levanta a mão. Amém. Bom, para começar eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Andréa, sou casada com o Diniz. A gente trabalha no Avalanche, que é uma escola de missões urbanas que fica lá em Vitória, no Espírito Santo. Temos trabalhado desde 2004, tentando treinar cristãos para trabalharem com missões urbanas, se envolvendo com a questão da problemática urbana no Brasil e onde Deus mandar. Uma das questões que Deus tem colocado no nosso coração é que a gente venha adotar como pauta de trabalho, como pauta de vida e de ministério, de afeto, de amor, a questão da homossexualidade. Então, hoje nós trabalhamos com os treinamentos que tem os módulos na área da sexualidade, relacionamentos, abuso, campanhas contra abuso, principalmente lá na Grande Vitória. Trabalhamos também em parceria com o Luz na Noite, que é o Ministério da Presbiteriana do Brasil, de Jardim Camburi, lá em Vitória, que tem como objetivo treinar, ajudar pessoas que queiram voluntariamente abandonar a prática da homossexualidade. E trabalhamos com a Jocum também lá em Vitória, para que a gente forme uma parceria a fim de ajudar pessoas que estejam enfrentando lutas na sua sexualidade, principalmente com relação à prostituição e à homossexualidade e automaticamente também o vício sexual, como é o caso do Avalanche, que trabalha mais diretamente com isso. Então nós temos tido algumas experiências, temos tido uma caminhada com o Senhor no que tange o assunto aí da sexualidade. Nós escolhemos falar sobre a homossexualidade nessa manhã por entendermos que é do agrado do Senhor que a igreja pare um pouco, se aquiete e ouça sobre o assunto, se posicione sobre o assunto. Então o que eu quero te pedir é que você saia daqui hoje sabendo algumas coisas que Deus entende a respeito desse assunto. Você não pode sair daqui hoje dizendo, foi mais uma palestra, foi um lance que eu ouvi lá no congresso. Não. Se você veio é porque Deus quer que você saia daqui se posicionando a respeito da homossexualidade, da prática da homossexualidade ou do abandono da prática. Amém, galera? Então, para começar, eu gostaria de dizer que nós acreditamos que todo ser humano tem o direito de fazer o que ele quiser da sua sexualidade. As pessoas têm o direito de praticarem a homossexualidade e isso não é crime. Eu respeito o direito das pessoas serem e se comportarem como homossexuais. E você? Nós entendemos que todo ser humano tem o direito de fazer o que ele quiser da sua sexualidade, desde que ele não cometa crimes. Alguns crimes são prescritos ali na lei aqui no Brasil. Incesto é crime, abuso é crime, aborto é crime, pedofilia é crime, aliciamento é crime. O que é crime e nós temos que lutar contra. Praticar a homossexualidade não é crime, as pessoas têm o direito de praticarem e nós temos que respeitar o direito das pessoas. Amém? Agora, nós também cremos que todo ser humano tem o direito de abandonar a prática da homossexualidade, se assim essa pessoa quiser. Aí é onde entra a Igreja do Senhor Jesus, ajudando pessoas a mudarem nas suas vidas aquilo que elas não entendem que seja o melhor de Deus para elas. Então, ao mesmo tempo que as pessoas têm o direito de praticarem, as pessoas têm o direito de abandonarem a prática, se assim quiserem. Então, qual é o nosso trabalho como Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra? Ajudar pessoas que queiram voluntariamente abandonar a prática da homossexualidade, se assim essas pessoas quiserem. Amém? Amém, gente? Amém. Eu preciso que alguém desligue um som aqui atrás. Está tocando uma música aqui, acho que era mesmo que estava tocando com o Geraldo ontem. Então vai ficar assim. Que bom. Então faz de conta que nada está acontecendo. Não tem jeito de diminuir, né? Está pegando uma rádio. Amém. Ouço vozes. Capto sinais do além, gente. Voltando. Por que nós começamos a ler sobre
Coríntios, né? O capítulo 13 de Coríntios. Então nós vamos estar dando algumas pinceladas sobre o assunto agora de manhã, mas a ideia é que sejam pinceladas para que a gente tenha tempo, caso você tenha alguma dúvida, e eu ou alguém aqui presente possam responder, que a gente tenha esse espaço, tá certo? Nós não vamos ter, a gente não tem a pretensão de que alguém vai sair daqui hoje dominando o assunto, mas nós vamos sair daqui pelo menos mais motivados a pensar sobre o assunto. Então algumas pinceladas nós vamos dar para que depois você tenha liberdade para fazer perguntas se você quiser, combinado? Então se você quiser anotar alguma coisa, fazer pergunta, fica à vontade. Tá claro então que as pessoas têm esse direito de praticarem ao mesmo tempo de abandonarem a prática? Por quê? Porque a Bíblia ela é muito clara com relação à orientação de Deus para nós, a construção que Deus realizou para o ser humano no que se refere a relacionamento. Deus escolheu, achou que o padrão ideal para o ser humano se relacionar seria a heterossexualidade, aliançada, né, por um compromisso de estarei com você o resto da minha vida, custe o que custar, por eu entender que o que Deus escolheu para representá-lo com mais fidelidade aqui na terra é a família, e a família é constituída da forma como Deus se constitui enquanto pessoa. Então Deus entende que o ser humano tem a possibilidade de se relacionar na terra de forma que aproxime de quem Ele mesmo como Deus é. Está claro até aqui? Então Deus desde o início, Ele estabeleceu limites nos relacionamentos. Ele estabeleceu um padrão de relacionamento. Ele estabeleceu o ideal de relacionamento. Isso não significa que o homem não vá viver do jeito que quiser. O homem pode viver do jeito que quiser. Agora Deus deixou muito claro qual foi a forma que Ele construiu o ser humano para viver de forma mais completa, mais harmônica, mais sensata e equilibrada. E o padrão de Deus é a heterossexualidade. Isso é claro, de ponta a ponta nas Escrituras, para quem crê nas Escrituras. Eu creio nas Escrituras e eu entendo que esse é o padrão de Deus para o ser humano. Agora entendo que o homem também pode, o ser humano pode romper com esse padrão se quiser, desde que arque com as consequências. Não é verdade? Então, sabendo que esse é o padrão de Deus, nós entendemos que o ser humano ele nasce já com a declaração do que Deus quer que ele seja, macho ou fêmea. Aí ele tem que aprender a ser homem e mulher. Uma coisa é nascer com um órgão genital, a outra coisa é nascer com uma identidade. Com identidade formada nós não nascemos, mas nós nascemos com aquilo que Deus quer que prevaleça em nós. Se temos um pênis, masculinidade deve prevalecer. Se temos uma vagina, a feminilidade deve prevalecer. Só que não é porque nascemos com os órgãos genitais ali já claros, já visíveis, que já tenhamos uma identidade completa. Não, cada um de nós nasce ainda para construir a sua sexualidade dentro dos seus primeiros anos, 15 anos de vida, quando a gente fecha essa identidade sexual. Então todos nós nascemos naquilo que se conhece como estado neutro. É como se fosse um ponto morto de um carro. Então cada um de nós nasce nesse estado que está para ser ainda construída a identidade sexual em cima dele. Então você não nasce nem homossexual, nem heterossexual. Você nasce um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, que tem que amadurecer, crescer na estatura, crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer como pessoa. Agora Deus não nos lança no mundo reféns às circunstâncias. Cada criança já nasce sabendo o que é para prevalecer na sua vida. Basta olhar para o seu órgão genital. Então nós temos que o quê? Não só ficar focados aqui quando a gente nasce, mas fazer com que essa identidade seja desenvolvida na nossa mente. Muitas coisas acontecem para que esse processo possa dar certo, possa ser construído de forma saudável, e muitas coisas podem acontecer para que esse processo não seja construído de forma saudável. Quando a gente ouve pessoas, ouve cristãos no Brasil, ouve evangélicos no Brasil,
A gente muitas vezes se depara com alguns mitos dentro da igreja evangélica a respeito do assunto da homossexualidade. Eu me recordo que uma vez eu fui palestrar numa igreja, e dentro da mesma igreja, palestrando somente para os líderes da igreja, nós encontramos 4 linhas de pensamento diferentes acerca do assunto da homossexualidade. Aí eu te pergunto, se um homossexual entra nessa igreja querendo abandonar a prática da homossexualidade por entender que ele não aguenta mais viver dessa forma, como que esse homossexual vai sair da igreja? Eu costumo dizer que ele vai sair no mínimo esquizofrênico. Porque como pode um grupo de pessoas que professa a mesma fé encontrar 4 visões conflitantes a respeito de um único assunto? É complicado. Então daí nós vamos vendo a gravidade do assunto. A questão da homossexualidade sendo discutida hoje no Brasil, me parece ser, posso estar enganada, mas me parece ser extremamente motivada não pelo amor que a gente possa estar nutrindo pelos homossexuais brasileiros e no mundo afora, mas muito em função do medo que nós temos de perder a liberdade de expressão aqui no Brasil, em função das conquistas que a militância gay tem adquirido no Brasil. Todos vocês devem estar acompanhando a evolução do projeto de lei para ser votado a respeito da criminalização da homofobia. Imagino que todos vocês estejam sabendo disso. É uma questão crucial que diz respeito à igreja no Brasil. Seja ela a igreja cristã, seja ela católica, evangélica, não importa. Então, hoje nós temos aberto os nossos meios, congressos, cultos, missas, para a gente ouvir falar, para a gente discutir sobre a homossexualidade. Por quê? Porque nos deu um surto de amor pelos homossexuais? Ou porque estamos em pânico, com medo da militância gay nos roubar o direito de falarmos que ela é pecado? Então, essa já é alguma coisa que a gente já tem que estar pensando hoje. Por que hoje você está aqui, nessa sexta-feira de manhã, ouvindo sobre homossexualidade? É porque você realmente entende que faz parte dos planos do Criador que o cristão se posicione a respeito desse assunto, para que ele possa representar a Deus com fidelidade? Ou porque você no fundo detesta o homossexual e não vê a hora de se armar cheio de munição para metralhá-los na primeira discussão, na faculdade, na escola, no trabalho, no evangelismo? O que está nos motivando hoje a pararmos para falar sobre o assunto? Então hoje eu já queria que você saísse daqui pensando realmente quem é você a respeito disso e qual é a sua missão a respeito disso. Tá certo? Primeira tarefa então é essa: olhar para dentro de você e descobrir realmente o que te motiva a estar aqui essa manhã ouvindo sobre esse assunto. Segundo, a gente tem visto então que que o meio cristão tem se aberto para discutir a questão da homossexualidade e motivado na maioria das vezes pelo medo, de perder a liberdade de expressão aqui no Brasil, e automaticamente isso tem trazido muita confusão para cada um de nós. Aí a gente bate o olho em um homossexual e a gente entende que ele seja alguém que queira casar, que queira adotar filhos, que queira prender os cristãos para que eles não mais falem que a homossexualidade é pecado. Isso é um engano, gente. Isso é uma mentira. Quando a gente olha para a comunidade gay no Brasil, a militância gay é o mínimo representado nesse universo da comunidade gay. Uma coisa é ser homossexual, outra coisa é ser militante gay, que tem um discurso pró-gay, que queira realmente se articular politicamente para que venha conquistar direitos às custas até de outros direitos adquiridos. Então nós não podemos misturar as coisas. Então existe ainda muito engano a respeito das pessoas que praticam homossexualidade. E é por isso que a gente tem que estar pensando o que realmente a gente sabe sobre esse assunto. Porque senão nós vamos ficar cada vez mais homofóbicos. Cada vez mais nós vamos nutrir aversão àquele que pratica a homossexualidade. E isso é criminoso. Isso é criminoso. Então nós temos que realmente cuidar da nossa motivação, do olhar, da percepção que a gente tem a respeito da questão da homossexualidade. Por quê?
porque nós vamos ter a chance de aproveitar bem ou então de perder grandes oportunidades, ainda mais nesse momento histórico que o Brasil está vivendo, de transformação, de mudança. Então, qual é o seu posicionamento a respeito disso? Quando a gente fala de missão urbana, muitas pessoas imaginam que, não, eu tenho uma banda, o que rola é isso, Deus me chamou para tocar, ou então Deus me chamou para evangelizar. Não, Deus me chamou então para tatuar a galera. Deus me chamou para botar piercing no povo. Deus me chamou para isso e para aquilo, achando que Deus chama cada um de nós para sermos superficiais na atuação como missionários. E Deus não nos vê dessa forma. Deus quer que a gente tenha uma visão profunda, uma visão completa, uma visão holística a respeito de tudo que nos cerca. Então nós temos que realmente nos capacitar cada vez mais. E eu creio que você esteja aqui hoje para isso. Se você tem ministério de banda, se você trabalha com criança em situação de risco, se você trabalha com hip hop, se você trabalha com grafite, com skate, se você trabalha com percussão, eu não sei. O que eu sei é que se você tem o sangue de Jesus sobre você, se você é templo do Espírito Santo, você foi chamado para ser resposta para essa geração decaída, que é essa geração que está ao nosso redor. Não interessa se ela é isso ou aquilo, se nós temos o chamado para representarmos o Senhor Jesus aqui na terra, nós temos que saber sobre esse assunto, assim como outros assuntos também, mas esse não pode ficar de lado. Amém, galera? Então, para começar, o que a gente tem que estar entendendo? Se a nossa sexualidade ela é construída no decorrer do tempo, significa que nós vamos ser altamente influenciáveis por tudo que nos cerca, não é verdade? E a gente tem observado que tem dois grandes fatores que interferem na construção da nossa sexualidade. A cultura. Onde a gente está inserido, isso nos influencia, de forma saudável ou não. Em segundo lugar, relacionamentos. Então a gente vem observando que o crescimento da homossexualidade realmente é um fato, há indícios de que as próximas gerações não vão ser mais nem heterossexuais, e não acredito que também homossexuais, mas bissexuais com certeza, podendo se abrir para a prática exclusiva da homossexualidade. Então cada vez mais nós temos observado o crescimento da bissexualidade no meio dos adolescentes, não é verdade? Só olhar ao seu redor, os movimentos que têm surgido, as pessoas que você conhece, que estão aí no ensino fundamental, também no ensino médio, cada vez mais o crescimento de uma sexualidade que foge do padrão ideal de Deus. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, porque muitas pessoas imaginam que basta ser hétero que o problema está resolvido. Mentira! No meu ponto de vista, o maior problema que a gente enfrenta hoje na igreja não é a homossexualidade, a prática dela, e sim a impureza sexual. E isso diz respeito aos heterossexuais e homossexuais que estão no nosso meio. Então muita gente acaba dizendo que prefiro meu filho saindo com um monte de mulher a sair com um homem. Prefiro minha filha, sem saber quem é o pai do filho dela, a sair com outra mulher. Você está entendendo? Então por trás disso, o que há? Eu prefiro que o meu filho ou a minha filha vão para o inferno dessa forma a essa forma. Faz sentido? O problema é o quê? Estamos indo para o inferno. Como sair de lá? Então, enquanto a gente perpetuar um discurso recheado de engano, nós não vamos fazer diferença lá fora. Por quê? Porque o reino de Deus não chegou a fazer diferença na nossa vida. Não mudou a minha conduta, não mudou o meu olhar, não mudou o meu comportamento, não mudou quem eu sou, não mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas. Se o reino de Deus não chegou em mim, como que eu vou implantar esse reino fora, se eu não conheço o reino? O reino de Deus, ele é muito claro, ele é acessível, mas ele só chega realmente com a graça de Deus sendo... eu perdi aqui. Esquece, vou voltar aqui para outro ponto. Perdi a linha aqui.
O reino de Deus, obrigado, Geraldo, só chega se realmente eu passar pelo conhecimento da graça de Deus. Sem a graça de Deus eu não consigo aplicar os princípios do reino de Deus na minha vida. E eu preciso então conhecer essa graça, e essa graça só é conhecida através da pessoa de Jesus. Uma vez conhecendo Jesus, eu consigo ter acesso ao cumprimento de 1 Coríntios 13, que é amar com perfeição. Porque eu vou conhecer o amor de Deus. Se eu conheço o amor de Deus, esse amor me transforma. E se esse amor me transforma, eu consigo amar de uma forma que transforme a vida do outro. Aí eu te pergunto, a igreja do Senhor Jesus tem amado a ponto de transformar a sociedade quando a gente discute o assunto da homossexualidade? Sim ou não? Alguma coisa está errada. O que a gente está pregando então? O que a gente está tocando? O que a gente está cantando? O que a gente está dançando? O que a gente está expressando para o povo? Se não há transformação, significa que o amor não chegou. Se o amor não chegou, provavelmente é porque eu ainda não experimentei com profundidade. Então nós precisamos, como cristãos, ter um primeiro contato com o amor de Deus, porque é o amor que transforma. E quando a gente entra em contato com esse amor vai me mudar. E se esse amor me muda, o meu olhar sobre você muda. E o meu olhar te mudando, você estando aberto para essa mudança, a sociedade é mudada. Não é verdade, gente? Então, eu queria que nessa manhã a gente pudesse estar pensando qual é em que patamar que a gente se encontra do conhecimento do amor de Deus quando a gente pensa nos homossexuais que estão no Brasil. Você sabe que boa parte dos travestis veio de berço cristão. Todos eles conhecem o Evangelho praticamente, de uma forma ou outra. Ouviram falar, experimentaram. Já conhecemos travestis filhos de pastores. Já conhecemos travestis que foram pregadores, foram missionários, que fizeram teologia e que hoje já foram para a Europa, já voltaram, já fizeram altos implantes e tal. Enfim, por que a gente tem perdido pessoas? Era a discussão do Geraldo ontem. As pessoas vêm, acham legal, curtem. Por que elas não firmam? Será que não é porque o nosso discurso anda ralo? Presta atenção. Muitas vezes a gente vai falar sobre homossexualidade em lugares e muita gente vem no final e pergunta assim: como que você faz para evangelizar um homossexual, um travesti? É como se ele estivesse dizendo assim: esses ETs, que língua que a gente fala com eles? Como que a gente chega nesses seres, entendeu, de outro planeta? Como se não fossem gente. Como se fossem assim, incapazes de experimentarem a graça de Deus, o poder de transformação de Deus. Como se fosse um problema tão sério, tão difícil, que a gente tivesse que pedir para Deus uma forma especial, sobrenatural, uma forma extremamente criativa, louca, inédita, para chegar nas pessoas. E eu vou te dizer uma coisa: os homossexuais que você conhece, ou que você vier a conhecer, também tiveram o seu estado neutro, assim como você. Também tiveram a sua construção sexual. Só que alguma coisa aconteceu no processo deles e não conseguiram desenvolver a heterossexualidade de uma forma saudável. Então nós temos que, na verdade, mergulhar nesse mundo todo para a gente conseguir dizer qual é o caminho de volta. Primeiro, será que há um caminho de volta? Até hoje, pelo Brasil, a gente ouve o discurso de que nunca vi ex-gay. Já vi ex-tudo, mas ex-gay nunca. Ah, não sei não, esse jeitinho meio mole. E sempre aquela dúvida. E automaticamente o quê? Não vejo a hora de você cumprir essa profecia que eu creio a seu respeito. Você vai cair em breve, você não me engana. Quem é que consegue viver o Evangelho com tanta torcida contra? E às vezes essa torcida contra vem do nosso meio. Vem dos seminários, vem das igrejas, vem das comunidades alternativas, vem dos ministérios alternativos preconceituosos, superficiais, que entendem somente um espectro da visão de Deus,
coloca o nome de Jesus no final, mas não representa o Senhor com fidelidade. Então eu queria que a gente rompesse com o comodismo de olhar para o assunto da homossexualidade e dizer, realmente um assunto complexo, não é para mim. Que Deus use André, ou use o Geraldo, ou use outros, não a mim. Não, eu quero te dizer uma coisa, é você mesmo que Deus vai usar. E não acredito que Deus irá trazer homossexuais para o seu convívio. Eu acredito que você já conviva com eles, se duvidar não sabe. Se duvidar, tem muito homossexual ao seu redor que está disfarçando uma identidade para ver se você assim o aceita com mais afeto, com mais facilidade. Isso tem que denunciar a nossa hipocrisia como cristãos. Então eu preciso que aquele homossexual venha se travestir de hétero, se travestir de cristão convencional, para que ele caia na minha graça e eu não o rejeite. Aí eu te pergunto, foi isso que Jesus fez conosco? Você está prestando atenção? Foi isso que Jesus fez conosco? Pediu que nós fingíssemos algo que nós não somos, para que daí caíssemos na graça dele? Foi isso que ele fez com você? Ou ele te chamou do jeito que você estava e falou, vem do jeito que você está, e nós vamos caminhar? Então esse é o evangelho que eu tenho que pregar. Então, o que a gente tem observado na história de vida de homossexuais para eles terem construído a homossexualidade? Muitas coisas em comum, mas nós ainda acreditamos muitas mentiras a respeito da homossexualidade na vida dessas pessoas. Uma delas, que elas nasceram assim. Se você é cristão, se você crê na Bíblia e você acredita que alguém pode nascer gay, eu quero te dizer que você está em pecado. Em nome de Jesus. Como pode um Deus que diz que cria o homem à imagem e semelhança dele, ter criado alguém que vai ter que enfrentar o caos da confusão de identidade? Sua fé está com problema, está com uma rachadura que tem que ser reparada. A homossexualidade não é genética. A Bíblia fala e a ciência também. A homossexualidade também não é hormonal. Eu já ouvi a mulher de um pastor uma vez, eu até comentei com quem fez o Avalanche aqui, que fui palestrar uma vez numa igreja, a mulher do pastor levantou a mão e falou assim, é cientificamente comprovado que é hormonal. Levar ser mal informada assim, né? Estudante da área de saúde ainda, isso que me assusta. Falei, quem é mais mal informado? Ela, os professores. Então, se você quiser, você pode pesquisar um pouco qual é a função dos hormônios no seu organismo. Porque hormônio não tem a ver com orientação sexual. Tem a ver com a intensidade do seu desejo, tem a ver com o seu apetite sexual. Agora, a sua orientação, não. Foi feita uma pesquisa uma vez comparando testículos de homossexuais e heterossexuais. Compararam esses testículos entre si. Pegaram ovários de mulheres, obviamente de mulheres, de homossexuais e de heterossexuais, e compararam esses ovários entre si. Todos produzem, né? Essa questão sexual no nosso organismo, a questão do nosso desejo. E compararam e descobriram que diferença entre eles? Nenhuma. Por quê? A homossexualidade não tem nada a ver com o hormônio. Então, se assim fosse, bastava que a gente fosse no médico, eles prescrevessem, né, esses médicos prescrevessem hormônios e tal, e pronto, nosso problema de identidade sexual estaria resolvido. Agora, isso não acontece. Normalmente a identidade confusa já existe, em função de vários fatores. E em cima disso nós podemos construir a homossexualidade ou não. Tá certo? Então a gente observa esses mitos, assim como não só o mito da genética, como o mito dos hormônios, mas também o mito da possessão. Num país místico como o nosso, a gente quer reduzir o problema sexual e o problema da homossexualidade única e exclusivamente, terceirizando essa responsabilidade a demônios, a potestades, a legiões. Basta você usar o nome de Jesus, expulsar, exorcizar, excomungar e pronto, a pessoa passa a ser hétero. E se não passou a hétero, ainda significa que tem alguma coisa alojada. Isso é um problema sério de entendimento, gente. Isso é tão sério que nós temos perdido pessoas, muitas pessoas, em função dessa visão. Se você conversar com travestis aqui em Recife, ou em qualquer ponto do Brasil, você vai ver que
Eles vão estar até abertos para você orar com eles. Mas eles vão dizer o quê? Você pode orar, mas você não vai tentar expulsar demônio de mim, né? Porque é o que fizeram a vida inteira com eles. Tentaram expulsar demônio com o nome de Jesus, a tapa, à força, de qualquer jeito, para ver se viravam heterossexuais. E não aconteceu. E chegou num ponto, como aconteceu com um travesti que nós conhecemos, que ele foi evangelizado lá em Vitória, e chegaram, e os meninos lá do Avalanche, né, os obreiros da época, perguntaram por que ele estava, né, na rua e aquela coisa toda. Ele falou assim: não, vocês não estão entendendo, eu sou crente desviado, eu vim da igreja tal, eu tinha vida com Deus e tudo mais, mas aí os irmãos da igreja falaram que esse demônio que eu tenho no meu corpo, só Jesus vai expulsar quando ele voltar. Eu estou esperando. Então ele está esperando Jesus voltar, porque só Jesus vai conseguir expulsar o espírito do travestismo que está dentro dele. Nós perdemos essa vida, porque nesse meio tempo ele surtou, e ele viu Jesus falando para ele: quando eu voltar eu expulso. Quem vai tirar isso da cabeça dele? Só Deus. Você está entendendo? Perdemos essa vida se não houver uma intervenção miraculosa do próprio Deus. E esse é um caso, fora os demais casos que estão ao nosso redor. Entra um homossexual na igreja, a gente tem medo que o demônio dele venha pular no meu filho, no meu marido, na minha mulher, na minha filha, e possa contaminar esse rebanho tão maravilhoso de santos. Isso é ignorância, gente, isso é pecado. Então, demônio não decide nada por você, a não ser que você permita. É como se fosse um garçom do inferno. Ele tem a bandeja com os manjares, com as suas paixões. Os demônios que me tentam naquilo que eu aprecio, que são as minhas paixões. Agora, Jesus precisou morrer para me dar liberdade, poder para enfrentar todas essas paixões. Você com as suas e eu com as minhas. E os homossexuais com as paixões deles. Agora, demônios não podem escolher por mim. Estou dizendo que a homossexualidade não tem influência espiritual? Não, tem. Agora, demônio não entra em alguém e transforma esse alguém em homossexual. Não é assim que funciona. É bom passar por libertação, cura interior, quebrar isso, quebrar aquilo? É ótimo. É ótimo, faça isso. Agora, não reduza a atuação do poder de Deus, o processo de santificação que Deus quer instalar na nossa vida, única e exclusivamente a uma ministração de libertação. Porque não é assim que Deus costuma agir. Deus pode, porque Deus é Deus, e está aí alguém que consegue fazer tudo o que pode e não pode acontecer. Ele dita as regras, Ele faz o que Ele quer. Agora, em geral, não é o meio que Ele utiliza. Por fim, o último mito que a gente tem observado muito, falei de 3 até agora: genética, hormonal, possessão. Agora o mais cruel de todos: safadeza. Tem um nome mais bonito, que é a opção. A opção de vida, a escolha. Nessa mesma igreja aí que eu fui falar, o líder dos jovens levantou a mão e falou assim: isso é falta de laço, falta de surra para ver se vira homem de verdade. Você acha que vai mudar? Esquece. Esquece. Quando a gente observa a história de vida, né, de uma pessoa que está desenvolvendo a homossexualidade, você sabe como que acontece? Primeiro, ela vê que as coisas não estão indo muito bem, como acontece na maioria da vida das pessoas. Primeiro, ela se sente diferente. Ela entra em crise, entra em desespero. Aí depois, ela vê se ela assume ou não. Normalmente, primeiro há um desespero. O que está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Por que eu me sinto assim? Por que eu não sou como os outros? O que está acontecendo comigo? E normalmente é uma crise silenciosa. Por quê? O que vão fazer comigo se eu contar? O que vai ser de mim se eu contar? Se eu abrir meu coração?
Quem vai poder me ajudar? Aí eu tento lutar sozinho e sozinha. Não há registro, gente, de um homossexual na face da terra que tenha voluntariamente optado, escolhido sentir atração pelo mesmo gênero. Ninguém escolheu. Escolhe o que fazer com essa atração e se torna responsável por essa escolha. Mas sentir atração, ter confusão de identidade não é uma escolha. O movimento gay no mundo tenta há anos, injeta milhões de dólares na ciência para comprovar que a homossexualidade é de cunho genético. Sabe para quê? Para ver se livra da culpa. E pode dormir tranquilo e falar assim: olha, eu nasci assim. Eu não tenho mais que tentar mudar, eu não tenho mais que ter vergonha, eu não tenho mais que... Nasci assim, não é responsabilidade minha. E a igreja cada vez mais tenta dizer o quê? É responsabilidade sua, o jeito que você sente. Estou isentando a pessoa da responsabilidade? Não, a Bíblia não isenta ninguém da sua responsabilidade. Os homossexuais são responsáveis pelo que eles fazem com o desejo deles. Mas o desejo por si só é involuntário. Você escolhe quem te atrai? Escolhe? Você consegue escolher quem te atrai? Consegue? Alguém consegue escolher quem te atrai? Quando vê, você já sentiu atração, não é? É involuntário. Agora, o que você escolhe? O que fazer com essa atração, não é? Que pessoa atraente? Já tenho que me relacionar com ela? Não. Me relaciono se eu escolher me relacionar. Agora, eu escolho, fulano me atrai, fulano não me atrai? Não, é involuntário. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Não há registro de pessoas que tenham optado pelo sentimento, pela identidade, pela atração pelo mesmo gênero. Então é o quê? Se não é genético, se não é hormonal, se não é possessão 100%, se não é uma escolha de vida, o que ela é? Então a gente tem entendido que a homossexualidade é o quê? A busca mal direcionada por amor. E dentro desse conceito ainda o princípio de que a homossexualidade é uma busca reparativa. Então todos os homossexuais na face da terra não estão procurando no primeiro momento sexo, como os cristãos costumam acreditar. Ah, ele é gay, ah, ela é lésbica, porque gosta da sacanagem, porque quer uma orgiazinha, que gosta, entendeu? É de, sabe, ninguém é de ninguém, muita promiscuidade, muitos parceiros. Não. Todos os homossexuais, de uma forma ou outra, estão procurando amor, só que do jeito não é saudável. Como nunca encontram, sempre estão procurando. E nisso se estabelece muitas vezes um vício. Não conseguem mais parar de procurar parceiros e parceiros e parceiros e relacionamentos. Não é à toa que a homossexualidade às vezes caminha junto com índices terríveis de depressão, de dependência química, de suicídio, porque você passa a sua vida inteira procurando o grande amor e nunca encontra. Sempre a promessa, com esse vai dar certo, esse cara é legal, essa é a mulher da minha vida, e nunca chega lá. Então, de uma certa forma, a gente entende, né, que acaba desembocando em sexo, acaba. Agora, isso também não é por acaso, e nós vamos ver por que agora. O que a gente sabe é que a homossexualidade é uma busca mal direcionada e reparativa por amor. Por que reparativa? Aí é onde a gente entra tentando entender o que aconteceu na vida das pessoas para desenvolver a homossexualidade. Por que umas desenvolvem a homossexualidade e outras não? Por que numa mesma casa, os irmãos, a grande maioria é hétero e um é homossexual? Você nunca parou para se perguntar? Por que algumas pessoas desenvolvem então a homossexualidade? Se você ouvir a história de vida delas, independente da cultura, independente do tempo, em geral você vai observar alguns padrões que estão em torno de
Primeiro, relacionamentos mal conduzidos. Existe um potencial, na história de muitos homossexuais, a gente observa que eles tiveram contato com relacionamentos de forma patológica. Do tipo, confusão de papéis dentro de casa. Então, estão num ambiente familiar onde a mãe é extremamente dominadora, o pai é extremamente passivo. Ou, às vezes, a mãe extremamente passiva e o pai extremamente violento. O impacto dessa confusão de papéis dentro de casa gera um rombo na vida daquelas crianças que estão precisando de ou referência para desenvolverem a masculinidade ou de estímulo para aceitarem a feminilidade. Então, crescer num ambiente onde eu vejo aquele pai que paga as contas ou não paga, mas que de vez em quando comparece na família, circulando, final de semana ou de vez em quando eu cresço num ambiente onde eu vejo aquela mãe que manda e desmanda, ela é quem exerce todo o controle, todo o domínio, ela que é a fortaleza da casa. Ou quando eu cresço num ambiente e vejo aquele pai que chega, abusa, destrói a família, chega alcoolizado, deixa todo mundo num terrorismo emocional, vejo aquela mãe sendo abusada por esse pai. Você acha que eu, uma criança, construindo a minha identidade, com a minha sexualidade ainda em estado neutro, não vou ser impactada por isso? Vou. E isso me leva para o segundo ponto que costuma acontecer na vida de pessoas que vão desenvolver a homossexualidade, que é o vazio, o sentimento de vazio, é o vazio de gênero. Vejo aquele homem dentro de casa, eu, menininho, começando a minha vida, não sou igual a minha mãe, não sou igual a minha irmã, sou diferente, mas não me sinto igual a esse homem. Ele não chega até o fim, ele não vincula comigo, ele não conecta. Não me sinto como ele, não me sinto à altura dele, não me sinto seguro como ele se sente com a masculinidade dele. Então parece que eu estou alguns passos atrás. Eu com essa mãe, eu, menininha, crescendo, ouço todos os dias da minha vida que os homens não prestam. Vejo no olhar dela a infelicidade dela por estar dentro dessa casa, convivendo com esse tipo de homem. O que eu vou entendendo? Como é ruim ser mulher. E eu olho para a minha feminilidade e vejo que tragédia que é isso que eu tenho dentro de mim. Olha como é que eu vou ser. Você está entendendo? Então a gente vai observando que crianças vão se desenvolvendo num ambiente não só agora de problemas de relacionamento, trazendo confusão de identidade em função da confusão de papéis de pai e de mãe, como também elas vão tendo agora esse vazio de gênero. Não me sinto à altura, não me sinto seguro, não entendo como é que é essa vagina aqui, na hora que desenvolver a minha feminilidade, que eu estiver completa com relação à minha identidade, como que eu vou viver bem assim. Não entendo como esse meu pênis vai me ajudar realmente a entender que ser homem é ser assim, me sentir seguro assim. Então eu entro em crise com o meu gênero. E aí eu começo aqui, até entrar no terceiro ponto que a gente observa na vida de pessoas que estão desenvolvendo a homossexualidade: o problema de autoestima. Não me sinto à altura, não sou bom o bastante, não me sinto seguro, nunca vou ser como esse homem, nunca vou ser como esse meu pai, ou como meu avô, ou como meu irmão, nunca vou conseguir viver bem sendo mulher. Aí eu entro numa crise de valor, não me sinto importante, não me sinto amada, as coisas não vão bem para mim. E nós estamos falando isso, gente, nos primeiros anos de vida. É uma crise desde cedo. Por isso que quando você conversa com homossexuais, você observa que eles falam o seguinte: desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. Já ouviu? Não é? Desde que eu me conheço por gente, desde que eu nasci. Não é desde que nasceu, é desde que eles lembram. E a recordação que eles têm é essa, de que alguma coisa não está bem. Só que daí eles concluem: se é desde cedo, logo eu devo ter nascido assim. E aí eles se entregam. É fatalismo, se entregam. Não dá para mudar, nasci assim desde pequeno, como é que eu vou nadar contra isso? Nunca pedi, nunca escolhi, simplesmente
tenho sido assim desde sempre. Serei assim então para sempre. E se entregam. Engano. Não nasceram assim. Estão aprendendo a sentir o que sentem. Então nós observamos o quê? Confusão de papel através desses relacionamentos, vazio de gênero e também o problema de autoestima. Com todos esses componentes a gente chega agora num dos mais críticos e decisivos, que são as primeiras experiências de abuso. A gente muitas vezes associa o abuso a algo errado que fizeram contra a gente, né? Algo que fizeram contra mim. Só que abuso não é só isso. Abuso também é aquilo que deveriam ter feito e não fizeram. E eu fico com aquele vácuo dentro de mim. Fico com aquele vazio. Fico com aquele eterno questionamento, com aquela eterna nostalgia, com aquela eterna expectativa e ela nunca é cumprida. E são expectativas que giram em torno de questões cruciais para todo ser humano ter saúde, senso de importância e de ser amado. Se eu não tenho isso, eu vou buscar isso no decorrer da minha vida de forma inconsciente e depois patológica. Então a gente observa que muitas crianças vão passando por essas situações de abuso desde cedo na vida. Primeiro, o que deveria ter acontecido e não aconteceu, e por fim, o que não deveria acontecer e aconteceu. Que são os primeiros contatos com outras pessoas que são marcadas pela questão do abuso. Por exemplo, vira homem fulaninho. Desde cedo, menininhos crescendo, que eles têm que virar homem. Por quê? Porque eles não são. Você está entendendo? Desde cedo, a dúvida, o reforço de que você não é homem o bastante. E aí a gente vai vendo que essa aí é uma forma. Mas a gente vai observando várias outras. Uma criança com problema de autoestima, que não sabe quem ela é, que sente insegurança em conviver com pessoas do mesmo gênero, porque não se sentem adequadas, quando elas entram em outros relacionamentos, como por exemplo, na escola, como vocês acham que elas reagem? Não são sempre vítimas? Reféns? Olha o boiolinha, olha o boiolinha, olha o bichinha. Até que, motivados pela maldade típica do ser humano, os meninos se reúnem, ou aparece algum pedófilo estrategicamente posicionado nessa escola, e aí o desfecho do abuso. Senta no colo do tio, deixa a gente te mostrar uma brincadeira, deixa a gente te ensinar como é que faz. Dá uma volta aqui no carro do tio, deixa o tio te mostrar uma coisinha que você não conhece, vai ser o nosso segredo. E a gente vai vendo que meninos e meninas vão sendo ceifados desde cedo em função do abuso. Meninas da mesma forma. Entra aqui nesse bar para o tio te dar uma coxinha. Mas aí você tem que fazer isso. Deixa o tio ver como é que está aí, se está crescendo o peitinho. Passa a mão aqui no tio, deixa o tio te mostrar uma coisa. Vai ser o nosso segredo. Se contar para a mamãe, tio mata a sua mãe. E crianças vão crescendo com essa experiência. Já tinham problema de autoestima, já não sabiam quem eram enquanto gênero, em termos de confirmação de gênero pela confusão de identidade. Já não se sentiam importantes e amadas o bastante. Agora o que acontece? O abuso, que me cega, que me traumatiza, que me deixa exposto a sentimentos, a sensações que eu não dou conta de digerir. Muitos abusos geram muito prazer. E muitos meninos que são abusados pensam, no fundo eu devo ser gay, porque no final das contas eu gostei. Odiei, tive pânico, tive nojo, mas me dá uma saudade daquele abusador. E meninas também. A gente observa que muitos meninos que são abusados por outros homens acabam desenvolvendo acabam desenvolvendo uma certa saudade daquele abusador. Mal ou bem, esse homem, esse garoto maior que eu, mata a minha vontade de ter alguém lá atrás que eu não tive, do jeito que eu achava que precisava, que era o pai. Mal ou bem, estar no colo desse homem me faz bem. Me dá uma sensação de que, puxa, por um pequeno espaço de tempo, aquele vazio preencheu. Me senti seguro, me senti protegido, me senti importante e amado.
Da mesma forma, meninas. No começo pode ser estranho estar com essa minha amiga, beijando na boca dessa minha amiga. Mas, não sei, pelo menos ela não é uma ameaça. Pelo menos eu não vou viver como minha mãe viveu, como meu pai. Pelo menos eu não vou ser espancada, porque eu não vejo que ela vai me bater. Você está vendo como as coisas são construídas? São enganos em cima de enganos. São falsas promessas em cima de falsas promessas. E uma mentira que eu acredito é tão importante quanto uma verdade que eu acredito. Por isso que eu tenho que saber naquilo que eu creio. Tenho que saber qual é a minha fé, no que eu creio, para que eu saiba no que eu estou me tornando. Então nós estamos falando de pessoas que estão construindo a sua identidade em cima de muitos processos dolorosos. E à medida que o tempo vai passando, isso vai sendo o quê? Reforçado, 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 até que eu chego na adolescência. E aquele vazio que na minha infância era uma busca, pai, fica comigo, mãe, me dá um pouco de atenção, mãe, não fala assim, pai, me dá um abraço. Quando eu entro na adolescência, em função de toda a minha mudança de ordem hormonal, sexual, eu começo agora o quê? A erotizar minha busca de confirmação de amor. Então aqueles meninos que eu, menino, enquanto criança, sentia medo deles por não me sentir tão homem quanto eles, agora eles chegam, eu me sinto não mais amedrontado, mas excitado. Essas meninas que antes, puxa, eu queria ser como elas, agora eu quero tê-las. Na adolescência a gente erotiza essa busca reparativa. E quando eu erotizo isso, aí começa a estabelecer o que? A minha atração pelo mesmo gênero, não mais pelo sexo oposto. É quando a gente vê que a homossexualidade masculina é um problema de desenvolvimento na masculinidade. A masculinidade está dentro do homossexual, mas ela está o quê? Retraída. Ela não está desenvolvida, ela não está na sua plenitude. E quando eu vejo a homossexualidade feminina, eu vejo o quê? Que ela tem uma profunda rejeição à feminilidade. Ser mulher dói. Ser mulher dói. Enquanto para o homossexual masculino é estar com uma mulher, não é tão bom quanto estar com um homem. Então nós estamos falando de coisas extremamente profundas. Não é escolha, não é demônio 100% agindo, não é hormônio que vai estar orientando isso, não é um gene que vai estar determinando nada disso. A homossexualidade ela é aprendida nos primeiros anos de vida. E qual que é a importância disso? Do mesmo jeito que ela é aprendida, ela pode ser desaprendida. Amém? Então nós cremos que pessoas podem abandonar a prática da homossexualidade? Sim. Há casos de pessoas que nunca se viram com o sexo oposto e tiveram encontro com Cristo, começaram a entrar no processo de restauração e estar com o mesmo gênero não fazia mais sentido, até que de repente abriu a possibilidade dentro dela mesma, dela ter interesse pelo sexo oposto, investiram nesse interesse e conseguiram constituir família e vivem muito bem. Há casos, quando o reino de Deus chega em nós, tudo pode ser diferente, tudo. Agora, como que esse processo de restauração acontece? Primeiro, um encontro genuíno com Cristo. Não é só com Jesus, gente. Todo mundo gosta de Jesus, acha Jesus o máximo. Já reparou? Como a galera gosta de Jesus? O Brasil ama Jesus. Agora e o Cristo? Você teve encontro com quem? Com Jesus? Cara massa, legal. Você teve encontro com Cristo. Aquele que você entende que foi o único capaz de restaurar a sua comunhão com seu Criador. Aquele que tem autoridade para pegar você e fazer de você um ser humano com dignidade. Aquele que entra na sua vida e abala todas as estruturas podres da sua existência, que destrói o poder das paixões que poderiam te levar para o inferno, e o amor de Deus, o amor dele entra no seu vazio e você começa a se conhecer como um ser feito à imagem e semelhança de Deus, um ser aceito por Deus, um ser querido por Deus.
Primeira experiência que os homossexuais precisam ter quando entrarem na igreja é o encontro com Cristo, Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, o bom pastor, o amado da nossa alma, aquele que preenche os vazios, aquele que retira todas as barreiras que nos dão acesso a Deus, que nos dão acesso à vida, que nos dão acesso à dignidade, à saúde, às fontes de água viva. Então o que você precisa fazer enquanto cristão, ouça isso, na hora de se relacionar com o homossexual, não é falar de sexo para ele não é falar que ele está em pecado. O que ele precisa é conhecer o Cristo, assim como todos os seres humanos que ainda não conhecem. Não gasta saliva falando de homossexualidade para homossexual. Agora, gasta sua vida expressando o amor do Cristo, de Jesus Cristo, até que ele conheça, e o amor de Cristo vai mudá-lo, no tempo de Deus, não no seu, no tempo de Deus. Então o que os homossexuais no nosso meio precisam entender? É que Deus os ama, que Deus se importa, que Deus conhece tudo o que aconteceu, que Deus se compadece das dores dele, e que Deus tem resposta, que eles não precisam viver mais do jeito que vivem. Amém? Agora, quem é que vai querer gastar esse tempo? Aí é para quem é cristão de verdade. Porque se eu chegar para um homossexual e falar, ó, Jesus te ama e estou indo embora, ele vai falar o quê? Ah, falou então, também estou indo. Você está entendendo? Quando esse homossexual chegar na sua igreja, o que você vai fazer com ele? Se for um homossexual masculino, a mulherada vai colar nele, porque a mulherada adora andar com homossexual masculino. Já reparou? É divertido, é engraçado, é massa, é colorido, é glamuroso. Mulherada ama, não é verdade, gente? As mulheres aqui, não é bom demais? Agora, e é uma relação conveniente para todo mundo dentro da igreja. Agora, o que a gente precisa? Não é isso. As mulheres podem estar com eles? Podem. Agora, o que eles precisam, esses homens na homossexualidade precisam, no seu meio cristão, é de outros homens. É você, homem de Deus, chegar nesse homossexual, ensinar para ele que ele pode receber amor de Deus, e nem por isso ele tem que fantasiar com você, nem por isso ele tem que confundir amor com sexo, porque é o que ele aprendeu a vida inteira. Já que eu não tive o colo do meu pai, já que eu não tive o abraço do meu pai, então eu procuro o quê? Esse meu pai no colo de outros homens. No começo ele pode confundir, se apaixonar por você, pode. O cara está aprendendo, ele está aprendendo a entender as emoções dele. O que você vai fazer com isso? Vai cortar o cara, vai repreender o cara? Não, você vai o quê? Tirar proveito disso e perguntar para ele, o que você está procurando em mim, que você acha que você não tem? O que você acha que eu vou preencher o seu vazio? Entrega para Deus, até ele aprender a se relacionar com outros homens de forma saudável. Agora, o homossexual masculino que entra na igreja, ele precisa de homens de Deus, que amem a Deus acima de si próprios, e venham caminhar com ele, para ele aprender a fazer as pazes com a masculinidade dele. Não é aprender a gostar de futebol, não. É aprender a gostar de ser homem. Ver que ser homem também é ter medo, também é chorar, também é errar. Porque eles entenderam que ser homem era algo que eles não dariam conta. Porque pregaram uma ideia de que homem é um ser que está muito distante da identidade deles. E eles tentam alcançar e eles não conseguem. Aí eles se acomodam aqui e falam, eu me sinto melhor estacionado, usando mais a minha feminilidade do que a minha masculinidade. O que a igreja do Senhor precisa falar? Você consegue, vem aqui que nós vamos estar juntos nesse processo. Então o homossexual masculino que entrar na sua igreja, precisa dos homens da igreja caminharem com ele, trocar ideia, gastar tempo. E as mulheres na homossexualidade que entrarem na sua igreja, precisam do quê? Você já reparou? O homossexual masculino entra dentro da igreja, a mulherada cola nele. As lésbicas entram na igreja, quem cola nelas? Ninguém. Nem homens, nem mulheres, a não ser adolescentes também com confusão de identidade, até que elas caem com as adolescentes.
É isso que tem acontecido. Eu conheço um pastor que chegou para a menina que viveu muitos anos no lesbianismo, ela teve encontro com Cristo, chegou para ele e falou: pastor, eu não quero mais a prática da homossexualidade, eu rompi com isso, tive encontro com Cristo, eu quero me submeter ao Senhor, a sua esposa aqui na igreja, quero caminhar com você. O pastor falou: amém, minha filha, a gente te ama, a gente está com você. Despachou a menina e falou: mulherada da igreja, distância dela, hein? O que essas mulheres, as lésbicas que estão chegando na nossa igreja precisam? Conhecer a Cristo e receber o amor de mulheres, para elas repararem aquele vazio e elas não terem que erotizar mais a busca por amor, achando que vão encontrar afeto em outras mulheres, e não vão. Você está entendendo? Então nós temos que romper com o ciclo. Agora, quem é que vai caminhar com essas lésbicas? Quem é que vai estar disposto a ouvir um monte de piada, inclusive no meio da igreja? Tá mudando de lado, hein? E eu queria que a gente pensasse sobre isso hoje. Você vai sair daqui ouvindo um monte de coisa. A gente que trabalha com criança em situação de risco, a gente que trabalha com homossexual, a gente que trabalha com prostituição, a gente que trabalha com maluco de tudo quanto é jeito. Você vai sair daqui fazendo o que da sua vida? Porque Jesus veio com essa missão de andar com essa escória aqui, ó, chamada nós. E nem por isso ele se corrompeu, nem por isso ele esqueceu quem ele era. Mas ele não teve vergonha de você nem de mim, teve? Ele faria tudo de novo. E nós, vamos ter vergonha das pessoas que Deus vai mandar para nós? Esquecendo quem nós éramos? Por isso que eu acredito que Jesus deixou o mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas. Agora, ama o próximo do jeito que você se ama. Como que eu posso, gente, amar alguém do jeito que eu me amo? Eu acho que só tem uma explicação. Sabe qual? Não tem diferença nenhuma entre ele e eu. Sabe aquele travesti? É igual. Sabe aquela lésbica? É igual. Sabe aquele homossexual masculino? O gay? É igual. Igual a quem? A mim. Não tem diferença nenhuma. Amém? Essa é a diferença. O Senhor Jesus nos nivela. Não há hierarquia. Não há o mais grave, o menos grave. O que há é o erro do alvo da vontade soberana de Deus. Todos nós estávamos decaídos e fomos convidados para fazermos parte do reino de Deus. Todos nós, cada um na sua miséria. Quem os homossexuais precisam então? De pessoas que acreditam, não é de pessoas que dominem o conceito da sexualidade, mas de pessoas que dominem o entendimento a respeito do amor de Cristo. O amor que transforma, o amor que tudo pode, o amor que muda, o amor que preenche, o amor que repara, o amor que lapida, o amor que conserta, que põe no prumo. Amém? Então, eu quero deixar aberto aí, agora. Para quem quiser fazer pergunta, se você discordar de tudo isso, eu quero que você se manifeste. Você não é obrigado a concordar, você está livre. Nós estamos aprendendo uns com os outros, estamos crescendo. Eu quero que você pergunte coisas que você possa querer tirar dúvida. Fique à vontade, fala, Daniel.